graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãs e irmãos. Estamos na Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista em Guarabu. Eu sou Esther Penha e estamos estudando a Carta aos Romanos. Hoje nós falaremos sobre a lição 9, o Espírito de Deus nos Filhos de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de termos a Tua Palavra para estudar na Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos, Senhor, porque os irmãos estão mantendo o estudo e que cada um que está ouvindo, cada um que está estudando essa revista possa praticar, Senhor. Te peço que Tu possa nos orientar, revestido do Teu Espírito Santo, para falar desse assunto que é tão maravilhoso para nós, que é a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Muito obrigada pelo irmão Bruno que está gravando aqui, Senhor. Muito obrigada pelo diretor da Escola Dominical, irmão Judite, irmão Cliff. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão participando para que essa EBD Online possa continuar, Senhor. Pedimos agora que Tu possa dar a cada aluno a vontade de estar estudando e também o desejo de estar praticando e não ser somente ouvinte. Dessas bênçãos nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. O Espírito de Deus nos Filhos de Deus. O capítulo que nós vamos estudar hoje é tão importante quanto aquele capítulo 5 que nós estudamos, da justificação. Agora, o capítulo 8, nós vemos a importância de que Deus nos deu um motivo para que nenhuma condenação haja para aqueles que creem em Cristo Jesus. Lembra das lições passadas que a ira de Deus, Ele fez então com que Jesus pudesse tirar, com que essa ira pudesse ser eliminada para aquele que cresce? E hoje nós estamos vendo a lição em que Deus sela esses que creem. Deus então coloca a maneira com que as pessoas podem vencer o mal. Nós não vamos ver mais uma pessoa adâmica, uma pessoa que tem uma herança maldita do pecado. Nós vamos ver agora uma pessoa que tem Cristo Jesus na sua vida. Que maravilha! Hoje nós vamos conhecer através do capítulo 8 que nós somos filhos de Deus e que nós temos então agora o Espírito de Deus em nós, como Jesus teve quando estava aqui na forma de homem. Isso é maravilhoso. Ao final dessa lição, você vai conhecer o sentido de habitação do Espírito Santo e não somente a habitação, mas a habilitação. O que o Espírito Santo capacita a cada um de nós a fazer. Você vai se assegurar dessa ação na sua vida do Espírito Santo e vai viver controlado pelo Espírito. Esses são os que creem que Jesus Cristo é o Salvador. Eles sabem que estão capacitados por Deus para viver em Cristo. Eles estão agora não vivendo na carne, mas vivendo com a mente em espírito. É uma vida espiritual. Aquela vida do sopro que Adão recebeu, agora nós recebemos o sopro do Espírito Santo, como foi quando o Espírito Santo veio para os discípulos, uma espécie de um vento, um sopro. É essa vida que quem crê em Jesus passa a habitar. O Espírito Santo, muitas pessoas, fora do que a Bíblia diz, dizem que ele é uma energia. Diz que o Espírito Santo é uma força mística e que as pessoas nas suas religiões devem sentir o poder, e as pessoas, quando o Espírito tem que tremer aquele local, as pessoas... Mas nós sabemos pela Bíblia que o Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo não é
esse sentir. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade. O Espírito Santo, assim como Deus Pai é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade. Ele faz parte exatamente da santidade divina. Há o Deus Pai Criador, há o Deus Filho Salvador e há o Deus Espírito Santo, que tem a autoridade para dizer ao homem que ele é pecador. Se o Espírito Santo não toca no coração do pecador para que ele veja que ele é pecador, se o Espírito Santo não toca para convencê-lo de que ele tem um juízo vindo de Deus e que há um julgamento eterno, ele não vai ser salvo. Porque o que nós pregamos, os pastores, todas as pessoas, nós falamos, mas quem convence de pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus são justificados. O versículo-chave que nós temos de Romanos 8 está no verso 9. Verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, na pessoa do Espírito Santo, nós sabemos que se a pessoa tem o Espírito Santo, está selado, é filho de Deus. Esse é o selo que Deus põe na pessoa, o seu Espírito. E o diabo não tem mais nenhum controle sobre essa vida, não vai para a mão do diabo. Nós vamos ser então tentados. É aí que Jesus, antes de mandar o Espírito Santo, ensinou aos seus discípulos, porque ele ainda não tinha mandado o Espírito Santo, e os discípulos disseram: Pai, ensina-nos a orar. Eles já criam, já estavam justificados. Então Jesus disse: perdoa as nossas dívidas. Não fale em pecado. Nossas dívidas. Paulo diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor fraternal. Isso nós vamos ter que dever até o final. Por quê? Porque o ser humano diz assim: já amei, não preciso amar mais aquela pessoa, nem aquele... Não, nós vamos sempre ser devedores, porque o amor de Cristo nos constrange a amar os pecadores. Sempre amar. Vamos estar sempre devendo ao outro amor. Mas o que acontece? Não nos deixe cair em tentação. Está na oração. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, bramando como leão, querendo nos tragar. O Espírito está dentro de nós para nos dar força contra o mal. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de Deus. Então, existe uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Uma vida antes de Cristo é uma vida carnal. Você estava nos seus desejos. Desejo da concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida. Eu posso fazer o que quero com a minha vida. E a concupiscência da carne, a concupiscência e a soberba da vida. São os 3 pecados que Jesus passou por esses 3 pecados. Ele foi tentado nesses 3 pecados. Desses 3 pecados saem toda sorte de pecado no mundo. Desses 3 áreas, vamos dizer assim, não um pecado só, área, que concupiscência dos olhos é uma área da vida, Então, a cobiça está dentro da concupiscência dos olhos, que você vê e você cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, a lei dava para que a pessoa pudesse ser controlada nas suas concupiscências, na sua carne. Então, a lei veio para punir aquele que saísse da regra de não cair em pecado. Certo? Agora, o Espírito Santo, Romanos 8, começa assim no verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam
mas segundo o Espírito. Porque na aula passada, a aula anterior, foi falado do capítulo 7 do pecado. Foi falado da lei que foi colocada para controlar o homem carnal. E aqui, nos versos 20 e 21, fala então, 7, de 21 a 25. 21. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, no que Deus me diz para não fazer. Mas vejo que meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, da minha razão, da minha mente, e se prende debaixo da lei do pecado, que a alma que pecar, essa morrerá, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas pessoas que não vieram da doutrina batista ou da doutrina evangélica, vieram de uma doutrina de outra religião, já vem dizendo: você é pecador e vai morrer pecador, e você vai morrer um pecador. Isso é uma mentira. Isso foi colocado como o diabo quer. Nós nascemos pecadores, o nosso corpo vai morrer pecador, porque o nosso corpo vai ter que passar pelo cemitério. Esse corpo já está condenado, mas Deus quer livrar a alma vivente quando está o corpo junto com a mente e o espírito, a vontade. É esse ser, a alma vivente, que nós temos que escolher se vamos querer uma segunda morte ou se vamos ter uma vida quando morrermos na carne. Morremos na carne todos, mas vivermos em espírito só aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós temos que proclamar, para que mais pessoas possam crer em Jesus e salvar o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos vivendo no ano de 2021, um ano de pandemia. Nós queremos que tenha muitos médicos, muitas pessoas para falar da cura do corpo. Mas nós que somos os pregadores da palavra, somos os médicos da alma. Temos que nos multiplicar, não podemos ficar calados, não podemos ficar no fique em casa. Por isso que nós estamos até online falando da palavra. Porque nós temos que proclamar até que ele venha. E esses que estão morrendo vão poder morrer só na carne e ter vida eterna no Espírito. Então, a nossa lição, ela vai ter alguns pontos que nós vamos ver aqui. Temos que saber que o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa que nós devemos nos relacionar, nós devemos obedecer. Nós estamos agora na terceira fase. A primeira fase é quando Deus falava com os profetas. A segunda fase é quando Jesus falou e disse: guardem as minhas palavras. A terceira fase é quando ele disse: fiquem aqui, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, você se relaciona com ele como você se relaciona com Deus? Você o conhece? Você sabe que o entristece? Você sabe que ele tem gemidos sobre você? Quando você sofre, ele está com gemidos inexprimíveis diante do Pai por sua vida? Que relacionamento você tem com a pessoa do Espírito Santo? Hoje, essa lição é para você conhecer melhor o Espírito Santo e poder saber as bênçãos que vai receber e já recebe. Se não sabia, já recebe as bênçãos desse Espírito Santo. O Espírito de Deus nos filhos de Deus. Vamos lá. Não esqueça que nós vamos falar da vida na mente, a vida espiritual, a vida que está no nosso pensamento, não na vida carnal. Então vamos ter que nos vencilhar um pouco
dessa vida de emoções, de choro, para pensar numa vida de força espiritual. A Bíblia fala que como você imagina no seu coração que você é, assim você é. Provérbios nos diz, 23:7, como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Se você se imagina um pecador o tempo todo e quando vai orar, Senhor, perdoa os meus pecados, o diabo está feliz. Porque diz, se ele está com todos esses pecados, como o Espírito Santo pode habitar nele? Senhor, livra-nos do mal. Jesus nos ensinou. Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. A nossa oração agora é de um que está sem condenação do pecado, mas está sujeito a entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. A ira é quando a gente fica chateado com uma pessoa. Essa pessoa me aborreceu. Aí a gente vai, Senhor, eu perdoo pela graça de Cristo, coisa maior. Então o Espírito vai nos dar a consciência de que nós estamos irados, mas não chegamos a pecar. A lição diz, da lei do Espírito, está em Romanos de 1-4. A lição nos diz da vitória do Espírito Santo sobre a carne, que está em Romanos 8, de 5-13. Bênçãos do Espírito Santo, Romanos de 8, 14 a 17. E o quarto é sofrimento e glória dos filhos de Deus, que está em Romanos 8, de 18 a 30. O primeiro tópico é a lei do Espírito. Eu quero que os irmãos entendam que não existe na Bíblia a lei do Espírito como tem a lei do pecado. A lei do pecado foi dada a Adão. Você não desobedeça, porque se você desobedecer, certamente morrerás. Não coma dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Essa é a lei que Adão errou. Quando a gente fala na lei do Espírito, nós estamos falando no ministério, no poder que ele vai ter sobre a lei do pecado. Não é uma lei que Deus colocou lá, vou mandar o Espírito Santo. Não tem isso. Mas Deus falou que mandaria a Adão, mandaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus, quem fez a lei foi a Trindade, quando disse, façamos o homem. A Trindade fez o homem. Quem falou com o homem foi a pessoa de Deus, como o Criador, o Pai. Então ele tinha um relacionamento com o Filho. Nós perdemos essa relação para com Deus, de Deus vir e falar, porque o pecado nos afastou. A religião que nos ligou foi Jesus, e nós já vimos nas lições passadas a justificação, que foi um ato de Deus. A santificação para aqueles que estão em Cristo Jesus também é um ato de Deus, não é da nossa parte. Da nossa parte é crer. Então a lei do Espírito é de que quem recebe o Espírito de Deus, Deus dá a ele a capacidade de ser chamado filho de Deus e pode entrar no processo de santificação. É por isso que diz, sede santos, porque eu sou santo. É por isso que a Trindade, é por isso que Deus nos pede, sede santos, porque eu sou santo. Deus não vai pedir a cada um de nós aquilo que nós não podemos. Então ele só pode pedir àqueles que têm o Espírito Santo para que sejam santos, para que eles pensem nas coisas celestiais, para que eles pensem na lei de Deus, para que eles pensem na obra, no serviço, para ele ser um servo bom e fiel e entrar no gozo do Senhor. Então, a lei do Espírito envolve, Deus se envolve na nossa libertação. Ele envia o Filho e envia o Espírito Santo para selar
aquele que crê. A lei da morte é abolida em Cristo. A carne morreu, agora tem a vida em fé, que é guiada pelo Espírito Santo e que habita no crente. Você é habitação do Espírito Santo. Sabia disso, né? Nós somos casa do Espírito Santo. E nenhuma condenação agora, além, desculpa, da justificação outorgada por Deus. Ele nos oferece a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Deus envia Jesus para a justificação e o Espírito Santo para a santificação. Vamos ler Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estou livre dessa lei. Todos nós já estamos livres da lei. Então nós ficamos orando: ó Pai, Tu sabes da minha multidão de pecados, perdoa os meus pecados ocultos. Isso não é do cristão. A nossa oração: Pai, Tu sabes que somos pecadores e queremos mortificar a cada dia, que o Teu Espírito Santo, que Jesus... Nós temos sempre que dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo apareça em mim. Nós temos que nos humilhar para o Espírito Santo e não o pecado. Isso é uma doutrina de outra religião que não é a religião evangélica, irmãos. A religião que nós temos é bíblica. A doutrina do pecado, ela é morta na doutrina de quando Jesus vive em nós. Paulo nos diz isso em outro livro, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que em Romanos ele está tentando falar. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus morreu em carne, sem pecado. Vocês lembram? Ele morreu em carne, sem pecado. Como o Espírito Santo obedeceu quando estava em carne ao Pai em tudo, ele em carne disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele em carne não estava aguentando, mas ele se submeteu pelo Espírito: seja feita a tua vontade. Então Paulo está dizendo aqui: Jesus Cristo nos livrou, ele nos, pelo Espírito, segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você entendeu? A lei do Espírito que livra você da lei da carne, da lei do pecado. Tópico 2. Como se dá na vida do crente a vitória sobre a carne? O tópico 2, eu quero que vocês pensem nisso. Como se dá a vitória sobre a carne? A vitória do Espírito Santo sobre a carne. Ele se dá no momento em que o Espírito Santo vem habitar. Nós não estamos mais sozinhos para lutar contra o mal. Porque nossa luta não é mais contra as coisas da carne, mas as coisas espirituais que nós queremos fazer. E o diabo quer que você não faça. Você tem a vontade de fazer o bem, lembra no capítulo 7? Mas o bem que eu quero fazer, que está na minha mente, que Jesus me manda fazer, o corpo manda,
porque a gente ainda não matou o nosso corpo, ainda não morreu com o nosso corpo. Está vivendo o eu. Nós temos que crucificar em Cristo o nosso eu. Né? Se a gente tirar no nome de Jesus lá na cruz, tirar o JSS, fica eu. Né? Você já notou isso? Então, quando a gente só fica olhando, é Jesus que está na cruz, de vez em quando nós temos que lembrar que nós estamos na cruz também. Quando nós estamos na cruz? Quando nós recebemos Jesus. Nós passamos para aquela cruz e morremos. Passamos agora a viver como filhos. Nós passamos a ser Jesus na terra. Tem muitos que dizem, isso aí, Esther, você acha que você é muito prepotente dizer que é Jesus na terra. Mas Jesus disse que obras maiores faríamos, que nós éramos filhos de Deus, que nós tínhamos que pedir ao Pai e que nós tínhamos uma fé pequenininha, que o que ele estava fazendo era pouco pelo que nós poderíamos fazer. É que o cristão, ele não conhece a força que o Espírito Santo pode dar a ele para fazer coisas maiores. Nós não queremos fazer coisas maiores que Jesus, nós queremos fazer as coisas que o diabo está querendo nos impedir. E a nossa igreja está pedindo a você, fale dessa escola dominical, proclame essa escola dominical para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Então, a vitória do Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo na carne. E ele vai nos habilitar. Sem a habilitação do Espírito Santo, todo homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Se o Espírito Santo não te habilitou, o resultado que você não é uma vida de paz, não é uma vida plena, não é a vida de gozo, não é a vida de no sofrimento ter a tranquilidade que Deus está no controle. Ele te habilita a fazer. Ele disse que até o que os discípulos falariam seriam guiados pelo Espírito. Vocês lembram o que os homens sacerdotes disseram? Como é que esses pescadores tão iletrados estão falando tão eloquentemente? Como que eles podem estar falando tão bem assim? E quando o Espírito Santo veio a eles falaram em outros idiomas. Deu a capacidade até de outros idiomas. Nós sabemos que um poliglota é uma pessoa que precisa realmente ter uma mente muito boa, muito capacitada, muito habilitada. É uma das coisas que mais mexe na nossa mente. Nós, missionários, quando vamos para outro campo, tem que falar em outra língua, é alguma coisa que realmente a mente da gente, mas o Espírito Santo nos capacita. Ele nos habilita até para falar em outros idiomas. Deus nos capacita. Ele habilita você para quê? Para você ser obediente a Deus. Ele guia você. Nós éramos incapazes, nós éramos impotentes. Mas, como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Lembra que ele fala: miserável homem que sou, quem me poderá livrar dessa... Aí ele então termina o capítulo 7 para entrar no capítulo 8 com essa frase maravilhosa: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com carne eu vou servir a lei do pecado. A minha carne vai servir a lei do pecado. Por isso que eu tenho que comer para me sustentar na carne, porque ela vai morrer. Por isso que eu tenho que tomar remédios, porque ela é perecível. Não pode uma pessoa dizer: eu agora tenho o Espírito Santo, Deus vai me curar, não preciso mais ir a médico. Não estou falando isso aqui não, irmão. Isso é uma mentira. Quem diz: não tome mais esses remédios, não, você vai ser curado do câncer. Não estou falando nada disso aqui, irmão. Estou falando que você vai ser guiado pelo Espírito, aquela paz interior, aquela angústia, tudo aquilo que o diabo trazia antes para a sua vida, se dissipa com o Espírito Santo que guia você para o bem. Então, nós temos o tópico 2
que é ser habilitado. A vitória sobre o pecado da carne está na habilitação do Espírito Santo. Ele nos habilita porque você não está mais agora na carne. Você agora é propriedade de Deus. Jesus disse: aquele que o Pai manda a mim, de maneira nenhuma vão arrebatar da minha mão, vão tirar da minha mão. Você é propriedade de Deus. E não só propriedade de Deus, você é filho de Deus. O poder do Espírito Santo é matar, mortificar a carne. Só Ele tem esse poder. Você por você mesmo, eu por mim mesmo, não tenho força nenhuma. Irmãos, nós que somos os chamados, vocacionados, eu tenho que confessar, somos os mais tentados. É como Paulo diz: o miserável homem que sou, como sou tentado diariamente. Como sou tentado, irmãos, é alguma coisa, o diabo fica bramando, e eu toda vez, como aprendi com o Senhor, vai-te Satanás, falo palavras. Então, se você quer uma maneira fácil de botar Satanás para longe de você, até quando você olha para alguma coisa e cobiçou alguma coisa no olhar, Jesus disse, né, que só em olhar para uma mulher já adulterou com ela, não lembra? Jesus disse que nós temos que ter cuidado até com o nosso olhar. Então, faça o que Jesus fez. Vai de Satanás, só teu Deus adorarás, só ele servirás. E se está olhando e vê que é pecado, Senhor Jesus, olha que maravilha, eu estou olhando para ti, Senhor Jesus. E começa a pensar nas coisas que são de cima, como Paulo nos ensina. Lembre-se sempre, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O poder do Espírito Santo, ele que tem o poder de mortificar o mal. Lembre-se da oração de Jesus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Espírito Santo nos livra do mal. Nós temos aqui: você tem vencido as lutas espirituais? Tem alcançado vitória sobre a tentação? Somente o Espírito Santo que habita nos filhos de Deus pode fazê-los vitoriosos. Peça ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida, dando-lhe forças para vencer o pecado. Submeta-se ao poder transformador do Espírito Santo de Deus. Vamos orar agora? Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida de cada um que está ouvindo. Se ele já tem o Espírito Santo, porque creram no nome do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, a vencer o mal, as tentações. Nós sabemos que Deus Pai, Ele nos enviou Jesus para que Ele pudesse trazer o Espírito Santo que nos daria força. Nós te agradecemos porque Ele nos fortalece. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós oramos a Deus Pai, em nome de Jesus, porque Jesus disse que nós deveríamos levar tudo com a assinatura dele, somente com a assinatura, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos ver isso nesta lição também. A terceira parte da nossa lição fala das bênçãos que o Espírito Santo nos dá. Romanos 14 a 17. Romanos 8, de 14 a 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Primeira bênção: somos filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo está tendo aí uma palavra de dizer que quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Se nós morremos com Ele, Ele foi glorificado, nós seremos glorificados também. O nosso corpo vai ser glorificado também. Esse corpo aqui já morreu. Nós estamos vivendo só a vida espiritual. O que passamos em corpo já não nos pertence. É um sofrimento da lei. Não é mais nosso. Nós vamos passar agora a glorificação depois de que estivermos com Deus. Então, o Espírito Santo que habita em você, ele é a bênção de dar a você a filiação. Ele nos dá a direção. Você é guiado pelo Espírito. Você não é guiado pelo... Por isso que muitas pessoas, quando aceitam Jesus dos muçulmanos, e os pais se afastam, porque elas não podem seguir mais os pais. Elas não podem mais seguir os seus pais, porque elas estão guiadas agora pelo Espírito Santo. Nós temos então, irmãos, vou passar mais um pouquinho, porque a nossa lição ainda não acabou. Então, nós temos agora a direção do Espírito Santo, a adoção do Espírito Santo como um ato divino que nós somos filhos de Deus, o testemunho do Espírito Santo. O diabo quer lançar dúvida, o Espírito Santo nos dá a certeza, ele nos fortalece. E o quarta bênção, a certeza de que somos herdeiros da glorificação. O Efésios 1:14 nos diz: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade de Deus, da sua propriedade, em louvor e sua glória. Sofrimento e glória dos filhos de Deus. Paulo trata do sofrimento. Ele fala que o pecado trouxe como consequência, como peso para a criação, o sofrimento. Mesmo filhos de Deus, mesmo aqui na terra, sendo filhos de Deus, com o Espírito Santo, nós temos o sofrimento, nós temos a dor, nós temos o choro, nós temos a lamentação, porque nós aguardamos com grande expectativa o dia da redenção. Romanos 8, 23 e 24. Até lá, até que sejamos glorificados, somos assistidos pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, é o que diz Romanos 8, 26. Ele está esperando que nós façamos a vontade de Deus. Ele está nos capacitando. Ele está nos levando porque somos justificados para a glorificação. Por isso, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, que possamos esperá-lo a cada dia. O Espírito Santo promove em nós, por meio de direção, adoção, testemunho e certeza da herança, a convicção da maior bênção que podemos receber. A maior bênção que podemos receber é que somos filhos de Deus. Eu gostaria de terminar essa lição cantando uma parte do cântico Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixe de ficar sentindo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo potente em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo que move você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move e move você. O Espírito Santo dá autoridade a você de ser chamado filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar.